Ora então, bom dia, caros alunos. Começamos hoje as nossas videoaulas sobre Fisiologia do Esforço, integrada no bloco cardiorrespiratório e no curso de Medicina, e que vão substituir os seminários presenciais de 2 horas que eu dei até ao presente ano letivo, o que tem a ver também com a minha, a curto prazo, saída da faculdade e deixar aqui um legado para a instituição e para vocês nesta área que me trouxe até esta universidade. Fisiologia do esforço pressupõe o que é a fisiologia. A fisiologia é uma pequena introdução que eu vos vou dar aqui, porque o nosso método na Faculdade das Ciências da Saúde, o método que a Faculdade adota dos blocos integrados, integrando desde a embriologia, anatomia, histologia, e deveria ir até à fisiopatologia, aos vários aparelhos e sistemas, acho eu que não dispensaria umas aulas de introdução ao espírito e à linguagem e à metodologia própria das várias disciplinas que se fossem dadas de corpo inteiro. Introdução à anatomia, à bioquímica, à histologia, à fisiologia, etc. Bom, a fisiologia, nesta ótica, só numa palavra muito breve, vem da palavra grega physis, que é natureza, ou seja, a fisiologia estuda a natureza, que é com quem diz o seu funcionamento. Portanto, os mecanismos fisiológicos são os mecanismos de funcionamento da natureza e dos seus seres. Ela estuda, no caso nosso, as funções normais, e já vamos ver porque é que ponho encarnada a palavra normal, dos seres vivos, sejam eles vegetais, animais, humanos, os processos que vão desde as células até ao organismo inteiro. E eu digo que é normal porque opõe-se à fisiopatologia, que eu acho que é uma disciplina que devia existir. Nós, por exemplo, no Campo Santana, na Faculdade de Ciências Médicas, na Nova, há uma cadeira importante no terceiro ano de fisiopatologia, precisamente porque a partir depois do conhecimento dos mecanismos fisiológicos, a gente conhece o que é que acontece quando está algo alterado, e vamos estudar os mecanismos fisiopatológicos que vão ser eles, em última análise, a explicar o quadro clínico, sinais, sintomas e as manifestações das doenças. Portanto, a fisiologia, no fundo, como eu disse, estuda o corpo humano, aqui representado pelo corpo humano de uma mulher, e não é por acaso, porque aqui já vou pôr de um homem, já vamos ver onde é que eu quero chegar nos vários aparelhos e sistemas. Pronto. Ora, o desenvolvimento moderno das ciências médicas explodiu, como sabem, sobretudo durante o Renascimento. E no Renascimento houve esta concepção célebre do homem vitruviano. O homem vitruviano que era o homem tão do agrado de Leonardo da Vinci, com as suas proporções perfeitas e exatas. O homem vitruviano, considerado paradigma do antropos, no sentido da antropologia da humanidade e não do andros, no sentido masculino, androceu, misandria, androgénio. O velho paradigma do corpo humano perfeito, deste antropos vitruviano, era masculino, era um adulto de meia idade e estava em repouso. E é por isso que com o desenvolver das ciências médicas vêm a surgir as ginecologias e obstetrícias, vêm a surgir o departamento da mulher e da criança nos hospitais, porque o centro estava no estudo masculino, teria sido ao contrário se o centro tivesse estado no estudo feminino, viria o departamento do homem. O adulto de meia idade, e por isso veio a surgir a pediatria e a neonatologia, a medicina da urgência e a geriatria do outro lado, e o em repouso, que é onde eu quero chegar, com as suas proporções exatas. A fisiologia estudava basicamente em repouso, umas pequenas referências quando nós fazíamos algum esforço, mas os mecanismos fisiológicos eram os mecanismos do repouso. E por isso, dois dos primeiros ramos da fisiologia que se emanciparam dela foi a fisiologia do esforço por um lado e foi a neurofisiologia por outro. A fisiologia do esforço, que já vem desde a década de 50, com as suas duas grandes escolas, americana e escandinava, está presente em toda a fisiologia, porque todos os aparelhos, e eu friso todos os aparelhos, mostram reações particulares e peculiares quando o organismo é sujeito a um esforço. Claro que nós vamos abordá-la no bloco cardiorrespiratório e no bloco endócrino-metabólico, aqui assinalados, na minha opinião, devia estar presente nos outros blocos de matéria dos 2 primeiros anos do vosso curso. Eu dou naqueles 2 blocos em que também sou professor. Há imensas alterações no aparelho digestivo,
quando estamos a fazer esforços, imensas alterações na construção do sangue, que devia ser estudada em sangue e imunologia. Basta pensar que a imunologia do esforço é dos capítulos mais difíceis e mais importantes e com mais aplicações práticas da imunologia, para já não falar que deveria ser estudada no aparelho locomotor, no sistema nervoso, etc. Portanto, aqui na nossa faculdade, vocês vão ter estas videoaulas de esforço no vosso segundo ano, quer integradas no cardiorrespiratório, de que dá origem a PEMS. Para cada UP há os vídeos libertados durante essa UP e depois no bloco integrado, no exame integrado que versa os vários blocos. Só muda de ano para ano o número de PEMS em cada exame, será avisado na intranet. E, como digo, faria sentido estudá-las nos outros blocos. E depois, no quarto ano, se ainda cá estiver, porque a minha principal cadeira é uma cadeira anual de nutrição e atividade física, mas que implica, para a sua boa aprendizagem, que vão para lá a dominar bem estes conceitos, quer do tempo em que esta matéria de fisiologia do esforço era dada sob forma de seminários, quer a partir deste ano em forma de videoaula. Eu, para esta primeira aula de hoje, reservei apenas uns conceitos muito básicos, mas muito essenciais, sobre a fisiologia do esforço. E o primeiro conceito que eu queria falar convosco é esta questão das respostas agudas ao esforço versus adaptações crónicas ao esforço. Vamos então ver em que é que está a diferença. Todos sabem que a palavra agudo quer dizer algo que apareceu de repente e com alguma intensidade. Quando a pessoa está com uma febre alta de repente, é um quadro agudo. Uma coisa, quando anda com febre há 15 dias, não é um quadro agudo. O conceito agudo pressupõe, aparece de repente e desaparece a seguir, seja porque recuperou, seja até porque morreu. As crises agudas às vezes são tão intensas que podem levar à morte. Sei lá, uma anemia aguda. O conceito crónico, não. Mas eu friso no agudo, essas alterações não fazem parte da natureza da pessoa. Pelo contrário, no crónico é algo arrastado que se vai estabelecendo e aparecendo insidiosamente, a pouco e pouco, até atingir um máximo, mas que se embrinca na natureza da pessoa e quase que passa a fazer parte da sua própria natureza. As alterações crónicas como que passam a integrar o ser. E por isso também não são habitualmente tão intensas como as agudas, porque senão, tanto tempo com elas e tão agudas, poderiam ser incompatíveis com a vida. Posto este conceito, que não é de esforço, é de medicina em geral, de agudo e crónico, e vamos aproveitar, vou usar sempre o encarnado para as respostas agudas e o azul para as crónicas. O que são respostas agudas ao esforço? São todas aquelas alterações fisiológicas que aparecem quando nós estamos a fazer um esforço físico, dos vários aparelhos e sistemas. O aumento do débito cardíaco, da frequência cardíaca, da pressão arterial sistólica, às vezes da diastólica, no sistema cardiovascular, e não só, a diminuição do esvaziamento gástrico e da peristalse intestinal, no aparelho digestivo, a hemoconcentração a nível do sangue, a libertação de linfócitos e de neutrófilos para a circulação a nível imunitário, etc, etc. Claro que as respostas agudas, a ventilação aumentada, no caso do respiratório, claro que estas alterações, como é evidente, dependem do tipo de esforço que eu estou a fazer, se é mais de força, se é mais de endurance, se é mais de coordenação, se é mais de equilíbrio, do tipo de esforço, obviamente da sua intensidade e também, não está aqui escrito, mas poderia perceber, da sua duração que ele vai demorar. Mas, como eu disse, atrás, as respostas agudas desaparecem com o fim do estímulo. A gente está a correr, volta ao repouso, volta a baixar a pressão arterial, a frequência cardíaca, e a sudação volta a desaparecer, e a elevação da temperatura corporal, ventilação, etc. Pelo contrário, as adaptações crónicas são mecanismos fisiológicos que a pouco e pouco se vão estabelecendo quando a exposição às anteriores, isto é, quando a exposição ao estímulo, isto é, ao treino, é repetida. O conceito de estar treinado. Só desenvolve adaptações crónicas ao que quer que seja, e não apenas ao esforço, quem se expõe regularmente a esse estímulo, cujo objetivo é diminuir a amplitude das respostas agudas. Porque convém que percebam que as respostas agudas ao esforço são um desvio
do nosso equilíbrio. Nós não somos feitos para estar a respirar e a arfar e a respirar profundamente, não somos feitos para estar a bater a 120 ou 150 por minuto, nem para ter a pressão sistólica a 180 ou a 190, nem para estar a transpirar e por aí fora. Portanto, é um desvio da homeostase. O organismo apercebe-se desse desvio. Então, se o organismo é exposto regularmente a este estímulo, vai desenvolver um conjunto de mecanismos que ficam na sua natureza, que visam que da próxima vez que ele se expõe a esse estímulo, a amplitude da resposta aguda é menor, ou seja, o stress, o desvio da homeostase é menor. Naturalmente que elas, as adaptações crónicas, também dependem do tipo de esforço, da sua intensidade, da sua regularidade. Eu friso que, no fundo, as adaptações não são mais do que o efeito de treino. Quanto mais treinado se está, em mais elevado grau, estas adaptações estão presentes. E tem uma magnitude inversa. Obviamente, quanto mais adaptado cronicamente eu estou, menor a resposta aguda. Se eu estiver muito bem treinado, vou tendo uma elevação da frequência cardíaca cada vez menos para a mesma velocidade de corrida. Ela eleva-se sempre. A resposta aguda vai estar sempre presente. Vai estar cada vez mais embotada. O que significa que estamos no nosso antepenúltimo slide. Eu quero uns vídeos curtinhos. Nós podemos considerar o exercício físico como um stress, porque tudo aquilo que nos leva a desviar da homeostase é um stress. O esforço é indiscutivelmente um stress fisiológico. No caso do desporto competitivo, junta-lhe o stress psicológico, da ansiedade das provas, o que faz muitas vezes, até com os doentes cardíacos, a gente lhes permita o esforço físico, mas não em ambiente competitivo, para lhes tirar precisamente a componente emocional. Ora, falando um bocadinho de stress, vocês já estudaram no sistema nervoso que o sistema nervoso vegetativo é o principal sistema fisiológico, tal e um que é mais, que lida com o stress, vocacionado para ele. Porque pelo seu componente simpático, que vocês estudaram, que é o fight or flight, não é? Ou voa, ou corre, dá-nos capacidades acima das nossas basais, que vão ser necessárias durante o esforço. Portanto, o sistema simpático é o vetor que veicula as respostas agudas ao esforço. Quando elas acabam, e se eu disse que vai haver um conjunto de alterações que entram na natureza da pessoa, agora é o parasimpático que vai estar na base das adaptações crónicas. Grande parte, não todas, mas grande parte das adaptações crónicas ao esforço são manifestações de tónus parasimpático aumentado. E isto é importante que vocês percebam, porque realmente o desportista é um indivíduo vagotónico. Grande parte das suas adaptações decorrem daí. E isto é importante para este bloco, porque o coração de todos os órgãos do organismo será provavelmente aquele que mais manifesta a influência do tónus simpático ou do tónus parasimpático, conforme poderemos ver nas UPs seguintes e nas videoaulas seguintes. Portanto, a ideia a fixar é um indivíduo com boas adaptações crónicas, sobretudo aos esforços aeróbios, é um vagotónico, tem um tónus vagal muito maior que a população geral, o que se manifesta na frequência cardíaca e noutros aspectos. E quando entra em esforço, este tónus vagal vai desaparecer, mas o tónus simpático vai subir menos. O último slide de matéria, sem ser o de encerramento, portanto eu considero o penúltimo, é outro conceito importante que eu vos queria deixar hoje, além das respostas e adaptações, que é o conceito de carga externa e de carga interna. Como diz aqui, o stress é proporcional à carga interna, isto é, à repercussão interna que o esforço faz na pessoa, e não à carga externa, isto é, aos parâmetros físicos que o definem, parâmetros mecânicos. Eu passo a explicar. Carga externa ou extrínseca, eu posso ter a duas pessoas, olha, tu vais correr meia hora e o outro vai correr uma hora. Quem corre uma hora faz mais carga externa, faz mais trabalho. Ou posso dizer, a distância percorrida, olha, ambos vão correr meia hora, mas tu vais fazer 4 km e tu vais fazer 5. E quem diz isto diz qual é o peso que eu levanto, 5 kg ou 10, assim sucessivamente, ou quanto tempo aguenta um braço de ferro. Carga extrínseca mede-se em unidades físicas, de tempo, de massa, de velocidade, de espaço.
Mas evidentemente que se eu estiver bem adaptado, bem treinado, imaginem dois indivíduos, A e B, o A bem treinado, o B mal treinado, vão ali para o complexo esportivo, dar 10 voltinhas a correr devagarinho à pista do campo de futebol, dá mais ou menos 4,5 km, meia hora para 4,5 km para quem está bem treinado, faz com uma perna nas costas. Eu, com a idade que tenho, não preciso de meia hora para o fazer. Quem está mal treinado, se calhar nem aguenta e sacou a língua de fora. A carga externa foi a mesma. Eu estava a recitar o mesmo espaço, à mesma velocidade média e ao mesmo tempo. Porquê? Porque vai ter repercussões diferentes na pessoa. Claro que no desporto o que conta é a carga externa. As medalhas, os campeonatos não se ganham porque eu me cansei muito ou me esforcei muito, cansei pouco, como foi fácil. Ganha-se pelos golos, pelo que eu saltei, pela velocidade que eu atingi. Mas, numa ótica interna, estamos a falar, o stress é proporcional à repercussão que a carga externa ou extrínseca tem dentro de mim. Ou seja, à intensidade das respostas agudas. Porque as respostas agudas é que têm a ver com o stress. Quanto é que a minha frequência cardíaca se elevou? Nós, noutro vídeo, estudaremos a diferença destes termos de frequência cardíaca. Qual foi a percentagem da minha frequência cardíaca máxima? Qual foi a percentagem da minha força máxima que eu atingi, etc. Claro que isto para a competição desportiva não é a questão, mas é a grande questão que nos interessa e que norteia, aliás, o espírito da minha carreira do 4º ano, quando falamos em prescrição de exercício, quer para manter a saúde nos saudáveis, quer em doentes. Esta nova área que apareceu desde mais ou menos a década de 80, à qual eu me dediquei tão importante, que é a chamada área do exercício e saúde. Deixem-me só meter até um parênteses para dizer que este ano o Colégio da Ordem da Especialidade de Medicina Desportiva mudou o nome da especialidade de Medicina Desportiva para Medicina Desportiva e do Exercício, precisamente porque o nosso objetivo não é só a assistência aos atletas, mas a utilização do exercício como meio profilático e terapêutico, nesta perspectiva agora encarnada que eu pus à população. Pronto, era isto que eu tinha para vos dizer neste primeiro vídeo, quero vídeos intencionalmente curta duração, e vamos fazendo assim vários. Assim concluímos a nossa primeira videoaula, em que fizemos uma introdução à fisiologia do esforço. Fiquem bem e até ao nosso próximo vídeo. Foi um prazer e vamos continuar.